tivemos um prefeito socialista eleito no coração do capitalismo, né? No coração dos Estados Unidos, em Nova York. Então, assim, tá sendo considerada, segundo o Parabólica, né, o nosso amigo, uma derrota avassaladora de Trump. Eleições de 2025 revelam nova força democrata. Esse brotherzinho que é imigrante, né? É socialista, né? Eu acho. Acho que ele se diz Acho que ele se diz socialista, se assume socialista, né? E ele ganhou as eleições aí em Nova York. Vamos ver o vídeo aqui do canal Parabólica. O Trump não teve uma derrota só não em Nova York. O Trump não teve. E ele, além de ser isso tudo, ele é mineiro, né? Então eu adoro mais ainda, né? Talvez seja mais... E é meu xará também, é o Pedro também, gente. Que é isso? A gente foi feito Dá um beijo na boca aqui, Pedro. Tô brincando, que é isso? Pra que eu vou beijar na boca do Pedro? Olha eu indo lá, olha eu indo lá. Olha eu indo lá, olha eu indo lá. Seu líder. Mas tem várias outras que aconteceram ontem, entre terça e quarta. Basicamente, eu tô chamando esses dias aí ou o dia, né, da terça-feira, que é onde tudo começou, como o dia da derrota do Donald Trump. Isso vai refletir diretamente na política mundial, tá? A gente vai entender isso hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente já tinha alertado aqui da grande possibilidade do Zoran Mandani, desculpem, ser eleito para a prefeitura de Nova York. Falei para vocês, 34 anos, muçulmano e imigrante de Uganda, certo? E ele venceu. E ele venceu com uma sobra extremamente, assim, confortável. Ele ficou em primeiro lugar com 50,4% dos votos. O segundo lugar é o ex-governador de Nova York, que é o Andrew Cuomo, ficou com 41,6%, então a margem, a gente está falando de 9% de pontos percentuais, numa cidade com 5 milhões, assim, de... É muito, será? Pegar os números frios de quantas pessoas vai ser muito, né? Esse era aquele ex-democrata que perdeu as prévias pro Mandani e acabou saindo como independente. Ele é moderado e recebeu o apoio do Donald Trump aí no final. O Donald Trump ficou revoltadaço, a gente já vai falar já sobre isso. E por último ficou o republicano, que não era necessariamente ligado ao Donald Trump, que é o Curtis Sliwa, ficou com 7,1%, aquele defensor da ordem, certo? Então ele venceu, o Mandani venceu, ele que eu já trouxe aqui, inclusive ontem para vocês, ele se considera um socialista democrata, e aí que é a parte importante, né? Um prefeito socialista em Nova York, cara. Isso é grande, cara. Se tratar de Donald Trump, mas diz que está aberto ao diálogo, porque para ele o diálogo é a coisa mais importante que existe, é preciso conversar, é preciso saber o que o outro quer, para saber também o que ele espera de você, para você tomar atitudes. Só que assim, ele falou que está aberto ao diálogo, mas não vai medir palavras, que ele vai fazer a política dele. Então a gente já sabe que é um grande ponto de oposição ao Donald Trump, certo? Aí uma dúvida minha, um leiguismo meu, né? Lá os estados têm grande autonomia, né? Mas e as cidades? O que é que um prefeito socialista consegue fazer, né? No coração do capitalismo, né? Será que ele consegue fazer muita coisa, cara? E ele disse que ele sempre está aberto ao diálogo porque ele usou essas palavras, ó. Não pode ser interpretado nenhum... Você tem que sempre deixar a porta aberta ao diálogo, porque nada pode ser interpretado por uma conversa entre dois indivíduos. Não pode ser uma questão individual, tem que ser por interesse. Aqui a gente está falando, então, que foi... Não entendi muito bem o que ele quis dizer, tá? Era esperado essa vitória, ele fez muito sucesso entre a juventude de Nova York, por exemplo, em redes sociais como o TikTok, e o Donald Trump vai ter que saber lidar com isso. O Donald Trump já se revoltou, tá? A gente vai falar daqui a pouco das outras derrotas também dele, mas ele já foi nas suas redes sociais reclamar e disse que a derrota foi por dois fatores. A derrota republicana, tá? Foi por dois fatores. Vamos ver o que ele diz. A ausência de Trump nas células eleitorais e o fechamento do governo foram os dois motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições esta noite, segundo os institutos de pesquisa. E segundo o instituto, data foda-se, né? O que ele quis dizer com isso? A ausência de Trump. Ele falou, é porque eu não estava competindo. Sabe aquela coisa? Isso é muito quinta série, cara. Não dá pra fazer. Não, isso é narcisista, né? O Trump, ele é claramente um narcisista, né? Meio sociopata, né? Então, assim, tudo é ele, né? Tem uma entrevista clássica, cara, que a mulher fala que ele não é humilde, né? E aí ele fala, eu sou muito humilde. You're not known to be a humble man, but I wonder... I think I am actually humble. I think I'm much more humble than you would understand. Quinta série é legal, mas não dá pra fazer política com quinta série.
você só venceu porque eu não estava competindo. Sabe, é uma coisa tão... E o outro fator é que ele fala sobre o shutdown, né? Que a gente já trouxe aqui várias vezes também, que falou que é o fechamento. Ele falou assim que você não teve o serviço completo para as eleições, para as urnas, tal, por causa do shutdown, porque tem funcionários que estão em casa ou que perderam seus trabalhos. Ele acusa os democratas do shutdown, porque os democratas não quiseram aprovar o orçamento, né? Então ele acusa, ele fala que é manobra dos democratas. Então, se a culpa é dos outros. Nunca é a má gestão. Nunca é a má gestão. Vamos lá. O Estado de Israel lamentou, criticou e falou assim que os israelenses nunca pisarão em Nova York enquanto o prefeito for o Mandani. Nossa, vai acabar com Nova York, hein? Nossa senhora. E se bem que eu tô zoando, mas deve ter muito judeu lá em Nova York, né? Pelo Seinfeld, né? Pelo que eu vi no Seinfeld, no Friends, deve ter muito judeu em Nova York. E a Liga Árabe comemorou. Ele está aberto ao diálogo, né? Então, acho que ele tem um dos papéis fundamentais dele, além da questão da violência, além da questão do custo de vida alto em Nova York, que é muito grande mesmo, cidade mais cara do mundo, ou uma das grandes tarefas dele é tentar, até mesmo como um prefeito imigrante e muçulmano, tentar reduzir a discriminação religiosa aos muçulmanos nos Estados Unidos. Isso é uma questão mundial, né? Mas principalmente nos Estados Unidos, que vocês sabem que tem. Israel, lógico. E ele falou que está aberto, inclusive, a tentar acabar com o antissemitismo dentro de Nova York. Ele quer fazer uma política de antissemitismo, mas mesmo assim Israel falou que não. Falando para vocês que... Israel quem? Os sionistas, né? Logicamente. Já une aí. Vamos lá, mas o Donald Trump teve outras derrotas também, tá? Não foi só essa não, deixa eu tomar um café. Tá quente, eu tô tomando café, mas tá uma delícia. Rapaz, mas você tá suando e você tá tomando café, ué. Você é mineiro mesmo, hein? Você é muito mineiro mesmo, hein? Derrotas em outros estados e ainda uma questão na Califórnia que eu tenho que falar pra vocês, que junto com a de Nova York, é a maior derrota do Donald Trump até agora. Em outros estados, como por exemplo, Nova Jersey e Virgínia. Nova Jersey que é do lado de Nova York, né? Uma ponte que separa. É o Niterói-Rio deles, né? O Donald Trump também, governos, tá? Eu falei para vocês que nos Estados Unidos, assim, é o estado que define o processo eleitoral. Então, por isso que você teve eleições para a prefeitura de Nova York, mas para o governo de Nova Jersey e Virgínia. Em Nova Jersey e Virgínia, os republicanos também perderam. Mais especificamente, na Virgínia, a Abigail Sparberger, que é democrata, venceu. É um estado que já é culturalmente democrata, tá? Mas quem tava... mas a gente sabe que entre democrata e republicano não tem muita diferença, né? A parada desse prefeito de Nova York em específico é que ele se autodenomina socialista, né? Aí tem uma diferença, né? Tanto para democratas quanto para republicanos, são dois partidos de direita, né? Um de extrema direita e um de direita mais moderada, né? Governando lá era um republicano. Então os democratas voltam para Virgínia. Entre extrema direita e uma direita mais moderada, né, vai acabar sendo melhor uma direita mais moderada, né? Mas assim, é um menos pior, né? Nova Jersey também é um estado democrata, foi vencido pelos democratas. Agora, em outras coisas também, tá? Por exemplo, você tem um estado lá, Pensilvânia, que é um swing state. O que significa um swing state? Um estado que transa com vários estados, né? Hoje eu tô que tô, filho. É equilibrado entre republicanos e democratas, não é necessariamente pela eleição de governadores, mas sim de juízes, né? Os democratas conseguiram vantagem para escolher mais juízes ali. Então, derrota, assim, acachapante de Donald Trump entre ontem e hoje. E para fechar, assim, com chave de ouro essa derrota, falando assim nesse sentido, a Califórnia, que é democrata, a Califórnia aprovou ontem, terça-feira, uma proposta de redistribuição distrital para as eleições, o que é uma derrota, assim, essa é uma derrota significativa. O que isso quer dizer? Explica para mim. Que vai pesar nas próximas eleições presidenciais. Desculpem, nas eleições do ano que vem, que serão as eleições de renovação da Câmara dos Estados Unidos. Também presidenciais mais para frente. Como assim? Vamos entender isso aqui. Me explica, eu não entendi. A população isso é feito através de um referendo, né? A população foi e aprovou... Plebiscito? Qual a diferença de referendo e plebiscito? Uma proposta feita pelo governo da Califórnia, que é do democrata Gavin Newsom. Olha esse cara, velho. Olha o tanto que esse cara é americano, velho. Não tem ninguém mais americano que esse cara não, tô achando, hein? Esse aqui é estadunidense, viu? Pode bater o martelo, tá? Que é a proposta 50.
aprovou, tá? Ainda não está em vigor, mas aprovou. O que é isso? Que redistribui os distritos do estado. Vamos entender aqui esse peso. Que peso que é esse? Nos Estados Unidos, de 10 em 10 anos, geralmente de acordo com o censo nos Estados Unidos, com o aumento da população, então isso tem a ver com ajustes com questões demográficas, os estados podem fazer a redistribuição de distritos. O que acontece é que cada distrito nos Estados Unidos elege um representante, um deputado para a Assembleia, para a Câmara dos Comuns nos Estados Unidos, que é a Câmara Baixa, né? A Câmara simples, mas ela é tão importante quanto o Senado. Tá bom? E aí a Califórnia simplesmente fez uma manobra, o povo votou, mas é uma manobra constitucional, não é institucional, tá? Ela é não é anticonstitucional, ela é constitucional. Uma manobra, porque os estados podem fazer isso, de antecipar esses 10 anos e fazer a redistribuição de distritos. Com isso, eles aumentaram o número de representantes. E como é um estado democrata, maioria, assim, esmagadora democrata, a tendência é que eles aumentem nas próximas eleições 2026 legislativas nos Estados Unidos cadeiras para os democratas, para equilibrar o jogo contra o Donald Trump. Aí o Donald Trump não poderia aprovar qualquer coisa. Então eles pensam em aumentar só com essa manobra, uma manobra constitucional, tá? Cerca de 5 cadeiras. Ué, mas e se o Donald Trump aumentar as cadeiras do Texas lá? Agora tem 1000 cadeiras no Texas. Não dá pra entender nada da política deles, né? Dessa parada dos juízes, né? Dos distritos, né? E no final não é quem tem mais votos que ganha, né? É essa bagunça, né? País mais livre do mundo, né? A maior democracia do mundo. É essa bagunça aí, né? O Donald Trump já foi reclamar, já falou que é inconstitucional, falou que eles roubaram nas urnas, que foi a eleição foi fraudada. É sempre assim. Todo o discurso que você já conhece, inclusive, que é praticado no Brasil pelos bolsonaristas, tá? Pela extrema-direita no Brasil. Vocês sabem disso. E aí, mas por que a Califórnia fez isso? Porque algumas semanas atrás, tá? Não muito longe, não, esse ano ainda, governo de Donald Trump, o Texas, estado republicano, também fez isso. Já para aumentar o número de cadeiras republicanas. Entendi. O que a Califórnia fez foi equilibrar o jogo novamente. Vocês entenderam? Entendi. O Texas fazer nem um pio de Donald Trump, porque valoriza os republicanos. A Califórnia fazer reclamações. O Donald Trump já reclamou pra caramba. Assim, as redes sociais, assim, dos republicanos estão bombando. Tá interessante de ver, por exemplo, nessa questão do... E quando que eles vão sair no soco, hein? Eles não querem saber. Quando que eles vão sair no soco? Quando que eles vão lutar igual o Chamoyal lutou, né? Com o outro menino lá. Quando que eles vão fazer isso? Eu quero ver o circo pegar fogo, né? Eu não quero ver conversinha de rede social, não, tá? Eu quero ver tapa na cara do homem laranja, tá? Eu quero ver chute na bunda laranja dele, tá bom? Dani, né, do prefeito de Nova York, agora eleito, o perfil oficial da Casa Branca, acho que depois eles apagaram. Eles postaram um escudo, uma foto do escudo do New York Knicks, para quem gosta de NBA, aí é um time clássico da NBA. Adoro NBA. Time de Nova York, é um dos grandes símbolos da cidade de Nova York. Jalen Brunson. Certo? No Madison Square Garden, né, no grande palco do Karl Anthony Towns. Da NBA, um dos... postou meio que o escudo falando assim, Trump é o seu governador, não, Trump é o seu presidente, tipo assim, ele foi eleito, mas ainda o Donald Trump, a crise é uma crise também, gente, além de estética, né? O ego, né? É uma crise também de identidade muito grande de Donald Trump e os republicanos, mas é uma crise assim de autoafirmação que é pesadíssima. Aqui eu não estou pontuando se o governo de Mandani vai ser bom, porque é muito difícil em Nova York, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, sabe? Se ele vai continuar tendo apoio ou não. Eu já trouxe ontem para vocês que o Donald Trump ele começou bombando esse governo, né, em alta, porque foi eleito, né? Seria muito difícil ele voltar, mas ele retornou depois de tudo que aconteceu no primeiro mandato dele. Ele conseguiu retornar, mas assim, ele já tem um índice de aprovação de 37%, que é bem abaixo do que quando ele começou, antes de fechar um ano. Sabe? Porque isso é a prova, isso aqui é muito importante destacar, essa é a prova de que políticos, certo? Quando eles estão no mandato, eles estão sempre sendo avaliados também. Não adianta só vencer as eleições. Isso vale para todos os lugares do mundo. Agora, como que isso pode refletir em política internacional? O crescimento dos democratas pode levar à vitória dos democratas nas próximas eleições legislativas e também nas próximas eleições executivas dos Estados Unidos. E isso muda
muito parte, assim, muito cenário que a gente vê hoje do tarifaço, das ameaças de Trump. Guerras vão continuar acontecendo porque assim, ele não tá falando aqui, mas uma das principais coisas é que os republicanos representam um grupo da burguesia, né? E os democratas outro. E o grupo que o Donald Trump representa é um dos grupos que quer manter a América Latina com mão de ferro, né? Por isso que a gente vê ele avançando na Venezuela, avançando no Panamá, a tarifa contra o Brasil, né? Então, pra gente, acaba sendo melhor um governo que não seja um governo de extrema direita nos Estados Unidos, né? Apesar da gente saber que não existe esquerda nos Estados Unidos, né? A grande surpresa desse prefeito é ele se dizer socialista, né? Porque lá é capitalismo contra capitalismo, né? São dois governos de direita que disputam as eleições, né? Um de direita com bandeira LGBT e um de direita que odeia gays, né? Mas os dois é direita, né? Então, assim, essa virada americana aí para uma direita mais moderada, pode sim beneficiar a gente, né? A América Latina como um todo, né? Seja democrata, seja republicano, sempre vai apoiar a guerra, tá? Exato. Eu não tô falando aqui que o Mandani vai ser presidente dos Estados Unidos um dia, eu não tenho essa manha de afirmar isso, até mesmo porque ele não tem apoio de parte significativa dos democratas. Mas democratas no governo são mais abertos ao diálogo, ainda que bombardeiem, tá? Mas reduzem tarifas também, né? Tem essas questões. Enfim, deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês. Link na descrição também para o nosso... E toma café, né? Cafezinho E o suor Vero. descendo, né? Muito bom, viu, Parabólica? Bom, é isso, basicamente é isso que eu falei, né? Importante ver esse prefeito socialista em Nova York, né? Que é o coração aí dos Estados Unidos, né? Mas eu não sei se ele tem muita força quanto um governador teria, né? Ou o presidente, né? Mas é uma derrota importante, significativa, e se isso se estender para as eleições presidenciais, pode ser bom pro Brasil, né? E bom pra América Latina como um todo, né? Mas só de ver lá o nome do imigrante, né? Socialista ganhando essa eleição já é satisfatório, né? Deixei meu like, vou deixar meu comentário. Um socialista no centro do capitalismo. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui também, você concorda? Você discorda? No último vídeo, teve gente que ficou chateada porque eu chamei o Lula de velho, né? Assim, gente, não sou eu que tô chamando ele de velho não, tá? É a biologia mesmo, né? Ele é velho, né? Infelizmente, né? Eu queria viver até 200 anos, né? Eu queria ver o PlayStation 200, mas não é assim que funciona, né? É assim que funciona a biologia humana, né? Então, infelizmente, o Lula, ele tá velho, né? Não tem o que fazer, né? Mas isso é prova de que eu leio todos os comentários, tá? Inclusive do cara que me chamou de gordinho afeminado, tá bom? Eu li seu comentário, tá bom? Do cara que falou só podia ser youtuber, né? Me chamando de burro, né? Eu li seu comentário também, né? Então eu leio todos os comentários, deixa seu comentário, tá? Dá um like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e tchau!